Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de E aí, Professor? Olá, Walter. Bom dia novamente. Como vai? Muito bem, obrigado. Fico feliz. Poderia iniciar com uma palavra de oração? Com certeza. Querido Pai Celeste, as informações do mundo aí fora são enormes. E o Senhor nos deu diretrizes em Tua Palavra quanto a como devemos filtrar e classificar essas informações. Oro para que nos concedas sabedoria nesse processo, em nome de Jesus. Amém. No episódio anterior, nós tratamos dos vídeos que têm surgido sobre os QAnons e todos esses participantes diferentes. E eu pensei, talvez seja relevante que nós falemos sobre engano. Sim, o engano é algo que vai em muitas direções. O engano pode ser deliberado, fortuito. Às vezes, as pessoas que praticam o engano nem sabem que estão praticando o engano, pois todos apenas estão usando informações que lhes chegam. E o modo como eles percebem as informações é o modo como elas as usam. Assim, se não tivermos um manual, que outra vez é esta a palavra de Deus, então nos perderemos na maré do engano. Foi isso que Jesus disse. Ele disse, sobre os sinais do tempo do fim, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, o que devemos fazer é filtrar tudo pela palavra. O Senhor poderia nos orientar de ambos os lados sobre como esse engano pode ser implementado ou se já está em operação? Sim. Temos que ter em mente qual é o objetivo do jogo. Onde estamos rumando? Estamos recebendo informações, como falamos do QAnon, por exemplo, de um lado e informações de outro lado, e parece que houvesse essas duas partes aí fora que estão em busca de confronto. E quem são os atores principais nesse confronto? Parece que dois lados estão se cristalizando devido a todo esse episódio. Num lado temos aqueles que acreditam na religião como base, e do outro lado temos o medo de dominância, controle, entrega de liberdade, etc. Isso não necessariamente tem que ser religioso, pode ser completamente secular. E como essas partes estão movendo os homens em uma direção particular? E o que pode ser o resultado disso? Quando conversamos da última vez, dissemos que ambos os lados podem fazer parte do engano, pois é assim que a dialética hegeliana funciona. Então, analisemos alguns dos vídeos que estão em voga e vejamos que podemos extrair algo deles. Obviamente, não vamos dizer que é isso no que cremos em tal vídeo ou isso é o que cremos naquele vídeo. Qual é a informação que finalmente se cristaliza no tocante à direção que vamos tomar aqui? Então, por favor, não mal interpretem. Não estamos mostrando vídeos para dizer esse é o lado que estamos tomando ou aquele é o lado que estamos tomando. Somos apenas observadores nesse jogo. Portanto, vamos dar uma olhada no primeiro. Se isso não for retificado no futuro bem próximo, nas próximas semanas, nosso mundo, e quando digo nosso mundo, não falo de onde eu vivo ou você vive, mas nosso mundo, nosso planeta, será um lugar diferente. Estará mais doente, controlado, não terá nenhuma privacidade, não terá nenhum futuro. Eu quero garantir que o mundo entenda onde reside o problema. Isso é desinformação do mais alto nível.
E a razão dessa desinformação é o que está por vir. O perigo não é o que está à nossa frente. O perigo é aquilo do qual estão nos distraindo. A única maneira pela qual se pode controlar as pessoas é mantendo-as na ignorância. O mundo precisa despertar e compreender que o que está acontecendo agora é uma ilusão e vai autorizar outras coisas que incluem o chip RF. Todos terão vacinas obrigatórias a fim de poderem rastrear as pessoas e saber quem foi e quem não foi vacinada. Stanford surgiu com um estudo há alguns dias. O estudo diz que a taxa de morte de Covid-19 não é diferente da influenza. E é o que diz o estudo. Sabe o que a mídia predominante relatou? Que o estudo mostrou que essa doença é mais agressiva que qualquer outra doença no planeta. Mais agressiva do que imaginamos. É claro que é. Acho que toda a população mundial será exposta a isso, mas não focaram na parte que dizia: nós achamos que se dissemina mais rápido, mas a taxa de mortalidade é tal qual a da influenza. E isso com base no que eles estão dando, os dados que relatam a causa da morte. Mas sabe como funciona agora? Você pula de um avião, causa da morte, Covid-19. Leva um tiro na cabeça, Covid-19 matou você. Tem um infarto, Covid-19. Tudo o que morre hoje em dia é por causa do Covid-19. Já ouvimos esse tipo de informação no passado. Alguns dirão ser conspiração, outros retórica. Mas vejam, teríamos que ser cegos e surdos para não reconhecer que o que está acontecendo não é normal e não se justifica. E por não poderem justificar os números, agora estão manipulando os números. Em outras palavras, o número de mortes não foi suficiente para justificar isso. Então, agora eles têm enfermeiras e médicos alterando certidões de óbito depois da morte do paciente. A única maneira de se controlar as pessoas é mantendo-as na ignorância. Mas assim que alguém toma posse das informações, a verdade é que ninguém mais pode controlar você. Ninguém pode ser vitimizado quando se tem posse das informações. Bem, o que aprendemos com o Dr. Buttar? Poderíamos mostrar muito mais, é claro, mas tem essa ideia de que estamos sendo manipulados. Nós estamos sendo desencaminhados. Obviamente, se for o caso, então deve haver alguém desencaminhando. E quem são essas pessoas? Eles estão meio que começando a consolidar quem é o estado profundo, quem é o inimigo, seja lá quem for. E o nome que sempre surge é Bill Gates, alguém associado a ele, Dr. Fauci. Todas essas coisas, elas estão sendo retratadas como essa força que está tentando controlar a todos. Esse é um lado do cenário. Não estamos nos associando a qualquer lado. Só estamos colocando as informações que aí estão em perspectiva. Sim, esse não é o único. Há literalmente centenas deles que circulam por aí e continuam nos dizendo qual é a situação. Vamos dar uma olhada nesse outro. Quando é que a língua de serpente de Bill Gates sairá de sua boca e quando aparecerão seus chifres e sua cauda? Esse homem está construindo o sistema do anticristo, de Lúcifer. Esse senhor é um inimigo da raça humana, um inimigo do Deus Todo-Poderoso. Bill Gates está se transformando num homem muito mau. Essas pessoas sabem o que estão fazendo. O pai delas é o diabo. Trabalham para Lúcifer. Sabem para quem trabalham. Sabem o que estão construindo. Eu vou dizer para o Gates, vai ter que me matar. Nunca vai conseguir que eu tome a sua vacina ou o seu ponto QAnon, seja o que for, vai ter que me matar. Se o Sr. Gates e outros bilionários continuarem forçando sua agenda, então eles terão que forçar pessoas como eu a exigir o confisco do seu patrimônio. Falo sério. Se esse pessoal continuar com essa conversa de exigir vacinação em massa, registros de imunidade, passaporte de imunidade, microchips, cara, vocês estão começando uma guerra que desejariam nunca tê-la começado. Pois o povo americano vai se levantar
e vamos desmascarar o Sr. Gates por completo. Haverá um levante popular que unirá a direita com a esquerda. Não tentem fazer isso conosco. Não vai funcionar. Não vai funcionar, Edward. E é melhor que os cristãos se preparem para confrontar essas pessoas. Eles estão vindo em nossa direção e de nossa família. Tem uma agenda maligna. E o governo precisa saber que haverá um levante se tentarem fazer isso. Haverá sangue nas ruas se Bill Gates forçar sua agenda. Ela não será implementada. Bem, Rick Wiles é meio que representante do que muitos no mundo cristão creem, especialmente em alguns dos círculos onde essa teologia do microchip e todas essas coisas são muito proeminentes. E dá para ver a raiva e o medo. De um lado, identificamos o inimigo e teremos uma reação contra o inimigo. A reação sugerida é bastante drástica, não é? Ora, como vamos solucionar essa questão? Como solucionar a questão do suposto estado profundo que tem essa agenda de escravidão e essa ideia de que isso é parte do cenário bíblico para o recebimento da marca da besta? Isso é parte do engano. E chamamos isso de duplo cego, não é? Pois estamos jogando dos dois lados do campo. Precisamos analisar alguns mais para vermos aonde estamos indo. O que também foi interessante para mim, eu não sei se o senhor entendeu, que ele disse a esquerda e a direita. Ambas vão se unir? Para combater isso. Sim, ora, um lado está preocupado por questões religiosas e a marca da besta, como a entendem. E o outro lado está preocupado com sua liderança e direito de ir e vir. Então, ambos se fundirão. Essa é a dialética hegeliana. Como pode um homem, alguém que recebeu um auxílio global para a saúde, obter uma patente em uma solução de uma vacina? Não há um conflito de interesse aí? É um conflito de interesses. Na verdade, essa é uma das coisas que eu tenho dito e gostaria de dizer ao presidente Trump. Revogue a lei Bayh-Dole. A Bayh-Dole, em essência, mudou a maneira como as universidades acessam as transferências tecnológicas e dá para ver bem isso nas estatísticas. As universidades obtêm 16 vezes mais patentes atualmente do que na década de 80. Ora, esse vídeo é de Judy Mikovits, não é? E aparentemente ela trabalhou com Fauci e todos esses aí. Trata-se de uma cientista muito proeminente. E a história sobre o seu tratamento e como ela foi à prisão e todas essas coisas estão alimentando o fogo. E, obviamente, ela os denuncia, diz que o que estão fazendo é ilegal e agora eles estão apelando a um salvador. Um salvador deve vir e resolver essa situação. Ora, outra vez, não estamos dizendo que isso é deliberado, falso ou verdadeiro. Esse não é a questão. A questão é, qual será o resultado disso? Sim, aonde isso vai levar? Exatamente. Podemos ver um padrão se desenvolvendo. Isso é tremendo. Pois se tivermos a palavra de Deus como base e virmos onde reside o engano, então, num dado momento, o padrão vai emergir. Correto. Vamos dar uma olhada no próximo. Seria o caso que o presidente Trump tenha sido trazido para um tempo como este, assim como a rainha Esther, para ajudar a salvar o povo judeu do decreto de Amã? Como cristão, eu certamente creio que seja possível. A voz dos evangélicos, o reverendo Franklin Graham, disse que o presidente eleito Donald Trump foi colocado na Casa Branca por Deus. Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e eu creio que essas eleições não deixam dúvida. Creio que a mão de Deus está nisso. Deus
usou pessoas imperfeitas no decorrer da história. O rei Davi não era perfeito, Saul não era perfeito. Senhor presidente, eu sei que há pessoas que dizem, sabe, você disse que você é o escolhido. E eu digo, você foi. Eu sou o escolhido. Acho que Deus nos chama a todos a preencher cargos diferentes em épocas diferentes. E acho que Ele queria que Donald Trump se tornasse o presidente. E é por isso que ele está lá. Acho que ele tem desempenhado um trabalho incrível em apoiar muitas coisas que as pessoas de fé se importam. Ele está aí para um tempo como este. Qual é a sua opinião, espiritualmente falando, da soberania de Deus e do que Ele está fazendo exatamente ao colocar Donald Trump como presidente dos Estados Unidos? Bem, acho que isso serve para mostrar que tudo acontece por um motivo. Vejo o maior presidente da história. Claro que ele é. Ele foi escolhido por Deus. Não tinha a ver com política, mas dizer não ao presidente Trump seria dizer não a Deus. Explique por que o senhor diz que Deus deu ao presidente Trump a autoridade de atacar a Coreia do Norte? Há muitas confusões entre os cristãos quando se trata dessa ideia de usar a força para derrotar o mal. E eu quero esclarecer que acredito que a Bíblia, especialmente Romanos 13, realmente dá ao presidente Trump a autoridade moral para usar qualquer força necessária, inclusive assassinato ou até mesmo guerra, para combater um ditador do mal como Kim Jong-un. Ele é o melhor presidente para os judeus e para Israel na história do mundo, não somente da América. Trump é o melhor presidente para Israel na história do mundo, e os judeus o amam como se ele fosse o rei de Israel. Eles o amam como se fosse a segunda vinda de Deus. Ora, para mim, isso é muito impressionante. Ora, estamos montando o quadro de que o mundo cristão o considera como o Salvador. Todos sabem que ele tem falhas. Todos temos falhas. Eles usam a história de Davi para dizer: Davi tinha falhas, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Portanto, não importa se você é assim ou assado, contanto que você esteja sendo usado por Deus para fomentar uma agenda específica. Então, sim, Donald Trump é fascinante, pois ele é geralmente retratado como alguém em desacordo, digamos, com o papado, com relação ao muro, por exemplo. Então, o Papa Francisco disse que alguém que erige muros não é cristão. Mas Donald Trump contra-argumenta e diz: ele não me conhece bem, não conhece os problemas na fronteira, não conhece nada disso. O Papa financiou a caravana. Sim, ele doou $500 mil para financiar a caravana. Eles parecem estar em desacordo. O que é interessante é que, embora pareçam estar em desacordo, eles visitaram um ao outro, trocaram presentes, demonstraram solidariedade quando estavam juntos. O que é, então, toda essa hostilidade que ocorre nos bastidores? Sim, ele está rodeado de muitos líderes cristãos. Com certeza, ele tem um grande grupo de conselheiros, muitos deles evangélicos, muitos católicos. Sua administração tem muitos católicos. Eles têm exibições públicas de evangélicos orando por ele, etc. Sim, tem essa união estranha. Ao mesmo tempo, ele tem esse cristianismo estranho, no qual crê que não há necessidade de arrepender-se e pedir perdão. Trabalhe e continue trabalhando. Não incomode a Deus com detalhes de seu pecado. Então temos essa dicotomia. Por um lado temos o inimigo, por outro lado o Salvador em potencial, que parece ser incapaz de fazer algo no momento por causa do coronavírus. Então, o que virá depois disso é, na verdade, o que nos interessa. Vamos ver mais um. Ora, algumas dessas produções que vemos por aí,
eles percebem que tem coisas que não se ajustam. Em um certo ponto nesse vídeo, onde eles estão dizendo, tem alguma coisa que não está bem, pois estão jogando nos dois lados do campo. Tem algo errado nisso? Nem todo mundo está escolhendo um lado ou o outro. Alguns estão retrocedendo e se perguntando, existe outra agenda? Vamos ver esse aqui, da On Point Preparedness. Eu realmente amo tudo o que Donald está fazendo como presidente, no sentido secular. Amo o fato de que ele está protegendo as fronteiras e de que ele está mais enfocado nos Estados Unidos. Amo o fato de que ele quer derrubar o Banco Central e todas essas coisas. Mas também entendo que tem esse princípio de ordo ab chao, ordem em meio ao caos. E quer gostem ou não, a atual ordem mundial está centrada na América, com o dólar americano sendo a moeda de reserva do mundo e os Estados Unidos sendo basicamente uma nação geopolítica estratégica que é como uma cola que sustenta todas as coisas atualmente. Portanto, quando começarmos a isolar a América do mundo, vai causar um caos e sabemos qual é a consequência disso. Eu ainda quero falar sobre Paula White, que é a consultora espiritual de Donald Trump. Ela é, na verdade, a pessoa que alega ter levado Donald Trump a Cristo. Ora, ela é atualmente sua consultora espiritual. Está mentoreando ele atualmente. Então, acho que é bom olharmos que tipo de pessoa ela é e o que ela diz sobre o cristianismo e suas crenças. De acordo com Hebreus, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Certamente. E ele é o primeiro de muitos irmãos, o que significa que agora eu entro numa unção sacerdotal. Diga isso de novo, porque eles não entendem. Eu entro numa unção sacerdotal. Jesus não é o Filho unigênito de Deus, não é. Eu sou um filho de Deus. Ele é a primícia, é o primeiro nascido de muitos. Quero lembrar-lhes que essa é a mulher que levou Donald Trump a Cristo e que atualmente o está guiando. Isso se encaixa com o nosso último vídeo sobre a cobertura para a cabeça, e liderança e autoridade. Então vemos que tem alguma coisa de errado nisso. Também ela diz que Jesus não é o Filho unigênito de Deus. Será que não lemos um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, para que Paula diga algo tão extremista a esse ponto, é blasfêmia. É mesmo. E vou dizer por quê. Primeiro, ela é a líder espiritual e mentora de Donald Trump. Então, preciso dizer a vocês, pessoal, que sim, eu gosto de tudo o que ele está fazendo quanto à presidência e às questões seculares, mas não permitam que isso encubra completamente seu julgamento cristão. Como qualquer outra pessoa, devemos orar por ele. Frequentemente vejo cristãos clamando por ele, dizendo que ele vai restaurar valores cristãos, assim como Israel, que colocou sua face junto de uma moeda como o rei Ciro. Isso realmente me incomoda, especialmente quando ele não se arrepende diante de Deus, como ficou registrado publicamente há alguns anos. Atualmente, ele está se rodeando de consultores espirituais que são, de fato, falsos mestres. Ele não está produzindo o fruto do Espírito. Tudo isso é muito preocupante para mim, considerando os tempos em que vivemos e o fato de que haverá uma Babilônia misteriosa que é a falsa religião. Dá para ver facilmente como a promoção de um cristianismo restaurado, liderada por falsos mestres, não é algo bom. Então, sim, coisas muito boas estão surgindo por causa da administração Trump em relação a coisas seculares, governos e políticas e coisas do gênero. Mas temos que entender os tempos em que vivemos e ter discernimento espiritual. Vou te dizer algo, a minha antena está conectada com tudo o que estou vendo acerca dele e das pessoas que o rodeiam. Eu sou Mike da On Point Preparedness. Deus os abençoe. Como ele faz isso? Ele faz isso por você, faz isso por mim. Onde quer que eu vou, Deus reina. Quando eu piso em solo da Casa Branca, Deus pisa em solo da Casa Branca. Quando eu ando no rio,
Deus anda no rio. Quando vou à lavanderia, essa lavanderia se torna santa. Eu tenho todo o direito e autoridade para declarar a Casa Branca como terra santa, porque eu estou pisando ali, e onde eu piso é santo. Para mim, é incrível que Deus esteja sujeito aos nossos movimentos e nós não estejamos sujeitos aos de Deus. As pessoas estão vendo que algo está errado, mas não estão apertando o botão pausa. Estão percebendo que há falsos ensinos? Sim. Mas qual é o resultado de tudo isso? É isso que devemos analisar. Qual é o resultado de tudo isso? Se pudermos chamar isso de bem. Mas uma coisa que isso está gerando, e a pessoa no vídeo também mencionou, é que muito bem moral está surgindo devido a tudo isso. Correto. Mas será que é a única coisa que está surgindo? Exatamente. Então, onde isso vai nos levar exatamente? E será que esses lados conflitantes são realmente inimigos? Ou existe uma agenda maior nos bastidores, jogando um grupo contra o outro com frequência para preparar a mente das massas para aceitar algo? Tem algumas coisas interessantes acontecendo no mundo ultimamente, e muitas pessoas associam esses eventos com a ira de Deus, a raiva de Deus. Terremoto de Utah danifica templo Mormon e golpeia trombeta de estátua icônica de anjo. Isso deve ter surpreendido algumas pessoas. Ver o anjo Moroni, que deu aquela tábua a Joseph Smith, ele perdeu sua trombeta. Eles dizem aqui que a trombeta da estátua do anjo Moroni caiu e houve deslocamentos pequenos de algumas das menores pedras do pináculo do templo, diz o porta-voz da igreja. Algumas pessoas podem interpretar isso como se Deus estivesse descontente com alguma coisa, e é por isso que isso aconteceu. As pessoas olham para essas coisas e se perguntam: o que está acontecendo com o mundo? Tem um artigo da National Catholic Register e diz: seria a pandemia do coronavírus um juízo de Deus? Onde é que vamos chegar? Será que a pandemia do corona é um juízo de Deus? Trata-se de uma pergunta sendo debatida por muitos cristãos. Isso é importante. Até mesmo bispos e cardeais. O Papa Francisco, no serviço de oração extraordinário transmitido ao vivo na Praça de São Pedro, vazia, no dia 27 de março, orou: Senhor, Tu está nos chamando, chamando-nos à fé. Não é hora de Teu juízo, mas de nosso juízo. É hora de escolher o que realmente importa. Uma hora de separar o que é necessário e o que não é. É interessante como eles estão usando esse lockdown para definir para a gente o que é uma necessidade e o que não é. Vejamos os supermercados. Só se pode comprar o que é necessidade. Você anda pela loja e na mesma loja, o que está na prateleira tem uma fita sobre isso. Você não tem a permissão de comprar isso, mas tem a permissão de comprar o que está ao lado, porque foi declarado como item de necessidade por alguém. Ora, quem define o que é necessidade? Seja o que for. Metade da raça humana está em alguma forma de lockdown, como se repentinamente consignada a um retiro involuntário. Será que nós, às vezes, falhamos em honrar o Senhor no guardar o dia do Senhor? Isso é impressionante, pois temos dito frequentemente em nossas palestras que a questão não é um microchip. A questão é quem honramos com nossa obediência, quem reconhecemos como o supremo em nossa vida. Deus e sua palavra? Ou a igreja e a palavra dela? E nós sabemos que o catolicismo romano mudou a palavra de Deus e que o mundo cristão segue o mandamento papal ao observar o primeiro dia da semana e não o sétimo.
A propósito, estou saindo do tema agora, mas se falarmos da semana cósmica, se movermos o sétimo dia, o período do milênio, para o dia seguinte, que seria o primeiro dia da semana seguinte, ou o oitavo dia, estamos recortando o milênio do repouso do Senhor. Isso seria um desastre, pois isso significaria que não haverá milênio. E é exatamente o que o catolicismo ensina. Ensina um amilenismo. A igreja vai governar. Não há tal coisa como milênio onde Satanás estará preso. E a maioria dos cristãos por aí também creem que os 1000 anos serão governados na Terra. Certamente, enquanto Deus diz claramente que os santos serão levados e tronos estabelecidos no céu e não aqui na terra. Mas seja o que for, ele pergunta, será o problema existe porque não temos honrado o dia do Senhor? Temos tratado o domingo como qualquer outro dia? Como um período para se ir às compras, trabalhar, buscar nossa própria agenda, em vez de separar tempo para aprofundar nosso relacionamento com Jesus, relaxar com famílias e amigos? Isso abrange os dois grupos. Passar tempo com Jesus trata do mundo religioso e passar tempo com familiares e amigos. Isso trata bem de ambos, mas também do mundo secular. No Antigo Testamento, Deus decretou que Judá entraria em exílio por um tempo correspondente a todos os sábados que havia quebrado, até que a terra recuperasse seus sábados perdidos. Então, agora, talvez, nossa sociedade frenética esteja recuperando seus sábados perdidos. É aqui onde eles querem realmente chegar. Ora, até onde isso está sendo implementado? Até onde estão testando a implementação disso? Exatamente. Vamos analisar isso. Papa Francisco, essa é na Zenith News. Dia de oração e jejum e obras de caridade em 14 de maio. Essa era a data original em que ele se reuniria com os líderes do mundo e criaria esse grupo de pensadores para reeducar. O Papa Francisco aceitou a proposta do Comitê Superior da Fraternidade Humana para que 14 de maio de 2020 seja um dia de oração e jejum e obras de caridade, a fim de implorar a Deus que ajude a humanidade a vencer a pandemia do coronavírus. Eles perguntam, será que a pandemia existe porque Deus está descontente? Talvez porque não estejamos guardando o domingo? Então agora terá um dia de jejum e oração. O Santo Pai. Apenas a título de informação, a Bíblia diz para não chamar a ninguém de pai, a não ser seu pai terrenal, obviamente, que é seu pai, e o Pai Celestial, mas não deveríamos chamar a ninguém mais, em termos de questões religiosas, de pai. Ninguém é santo a não ser Deus. Ele estava orando aqui, nesse palácio, que está associado com Maria, e disse, iniciamos maio há pouco tempo, um mês mariano por excelência, durante o qual os fiéis amam visitar os santuários dedicados a Nossa Senhora, disse Francisco. Este ano, devido à situação de saúde, vamos espiritualmente a esses locais de fé e devoção para depositar no coração da Virgem Santa nossas preocupações, expectativas e planos para o futuro. E como a oração é um valor universal, aceitei a proposta do Comitê Superior da Fraternidade Humana a fim de que no dia 14 de maio, crentes de todas as religiões se unam espiritualmente em um dia de oração e jejum e obras de caridade, a fim de implorar a Deus que ajude a humanidade a vencer a pandemia do coronavírus. Lembre-se, 14 de maio, todos os crentes juntos, crentes de diferentes tradições, a orar, jejuar e realizar obras de caridade. Essa é uma resposta típica. As pessoas vão aos santuários, fazem coisas a fim de atrair a atenção de Deus. Deus está bem ao seu lado. Deveríamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Nesse sistema, há mediadores, mas Deus quer que falemos com Ele diretamente. América, The Jesuit Review, são fontes interessantes, não é mesmo?
Papa Francisco se une a líderes muçulmanos ao convocar Dia Mundial de Oração para vencer coronavírus. É claro que é uma mobilização da religião. O Papa Francisco convoca crentes de todas as religiões para que orem junto no dia 14 de maio para pedir a Deus para livrar o mundo da pandemia e pedir que as vacinas estejam disponibilizadas a todas as pessoas ameaçadas por infecção. De que lado da divisão ele está? Agora temos isso novamente. Temos as pessoas que dizem que a vacina é o inimigo. E aqui é um amigo? Um amigo. O Papa Francisco endossou o chamado aos crentes de todas as religiões para que se unam espiritualmente no dia 14 de maio em um dia de oração e jejum para implorar a Deus que ajude a humanidade a vencer a pandemia do coronavírus. Ele também encorajou uma cooperação internacional para repreender a crise e enfatizar a importância de esforços científicos para descobrir uma vacina que seja fabricada de maneira transparente e desinteressada, e que as tecnologias essenciais sejam disponibilizadas universalmente. Ora, ele está pedindo pela vacina. E as pessoas estão indo contra a vacina. Temos esse jogo de força o tempo inteiro, em todos os lugares. E qual é a posição das Nações Unidas em meio a tudo isso? Diretor das Nações Unidas apoia a convocação do Comitê Superior da Fraternidade Humana de oração pela humanidade no dia 14 de maio. Não se trata apenas de um líder religioso pedindo alguma coisa. Temos as grandes religiões se unindo, temos os governos do mundo, pois é disso que se trata as Nações Unidas, fazendo a mesma coisa. Gutierrez tweetou no domingo: em tempos difíceis, devemos nos unir pela paz humana e solidariedade. Isso é uma alusão ao bem comum, não é? Uno-me à Sua Santidade, o Papa Francisco, e ao grande imã de Al-Zahar, ao Sheikh Ahmed Al-Tayeb, em seu suporte à oração pela humanidade em 14 de maio. Um momento de reflexão, esperança e fé. Então, toda a humanidade está associada nesse movimento. Para mim, este aqui é especialmente interessante. Esse é um dos partidos políticos, eles chamam de partido de extrema-direita na Europa. E esses partidos estão ganhando popularidade. Eles usam a declaração do filho de Netanyahu e, de repente, tornou-se um astro do Partido Nacionalista Alemão, depois de chamar a União Europeia de maligna. Lembre-se que Netanyahu é judeu. Temos aqui um rapaz judeu, jovem, e ele está chamando a União Europeia de maligna, e esse partido se apegou ao seu slogan. Mas onde vamos chegar com isso? Os tweets do legislador citando Yair Netanyahu, depois do filho do primeiro-ministro apelar para um retorno a uma Europa livre, democrática e cristã. Eu tenho dito isso repetidas vezes. Finalmente, devido a um medo de ser engolidos, voltarão ao cristianismo. O filho do primeiro-ministro de Israel se tornou o novo rosto da campanha para o Partido Alternativo pela Alemanha, AfD, um partido de extrema-direita, depois de chamar a União Europeia de uma organização globalista maligna na semana passada. Mais uma vez, temos aqui o globalismo com seus principais personagens contra o nacionalismo. E Trump, obviamente, é o líder do nacionalismo. E eles são os líderes do globalismo. O cristianismo é o remédio. Não é impressionante? O cristianismo é o remédio para os males dos globalistas. Colocamos os dois lados em combate. Escreve Yair Netanyahu. Kuz tweetou junto a um cartaz onde se lê: Schengen está morto. Isto é interessante, pois todas as fronteiras foram fechadas, não foi? Esperamos que, em breve, a União Europeia Globalista também esteja.
Então, a Europa será outra vez livre, democrática e cristã. Netanyahu, mais tarde, tuitou de volta a Quds, escrevendo: por favor, haja com seus colegas para deter essa insanidade, com um link para a página da ONG Monitor, que descreve como o governo federal alemão proporciona milhões de euros para ONGs de defesa política em Israel, o Banco do Ocidente e Gaza, por meio de diversas estruturas. Temos um dia por ano para nos lembrar de nossos soldados caídos, e vocês destroem isso com um memorial aos terroristas palestinos? A União Europeia é uma inimiga de Israel. Trump é amiga de Israel. E uma inimiga de todos os países cristãos europeus. A zona de Schengen está morta. E em breve sua organização globalista maligna também estará. E a Europa voltará a ser livre, democrática e cristã. Não é a Bíblia que diz que os 10 chifres darão seu poder à besta? Ora, quando eram um conglomerado religioso, político, cristão na Idade Média, todo o poder foi entregue ao catolicismo romano. O Papa está apelando que as pessoas se unam. E aqui temos exatamente o mesmo chamado. Voltem às suas raízes cristãs. Ora, quando fizerem isso, não acha que vão lançar uma legislação em harmonia com a legislação papal novamente? E por um acaso não haviam leis na Idade Média banindo a guarda do sábado e decretos contra os que guardavam o sábado? Os valdenses, os albigenses, todos esses grupos foram incansavelmente perseguidos. Será que estamos indo nessa mesma direção? Este aqui é bem interessante. Foi você que achou isso, não foi? Sim, eu ouvi falar disso. E eu vi que há muitas histórias diferentes sobre essa Santa Corona. Então, ninguém tem exatamente a história certa. Se diz que podem ter sido marido e mulher que foram perseguidos e, em seguida, martirizados por sua religião. E agora, devido ao coronavírus, muitos católicos, porque a Santa Corona, junto com São Vítor, são santos e agora estão perguntando se a Santa Corona é a padroeira da epidemia. Mas ela não era realmente a padroeira? É um nome conveniente, não é? Mas o que é interessante é o dia de festa para a Santa Corona. É só interessante. 14 de maio. Isso é impressionante. Se você acha que é coincidência que a Santa Corona tenha um dia de festa, que é o Dia Nacional de Oração, Jejum e Boas Obras, e que ela tem exatamente o mesmo nome, acho isso interessante. De acordo com a martirologia romana, a lista oficial da Igreja Católica de santos e pessoas reconhecidas como tendo sido beatificadas, quando Corona estava morrendo, ela viu 2 coroas descendo do céu, uma para Vítor e outra para si, diz a martirologia. O que também me chama a atenção é que o coronavírus recebeu esse nome devido à coroa com espinhos na superfície. De acordo com o Centro de Controle de Doenças e Prevenção, corona significa coroa em latim. É interessante como eles vinculam isso. Sim, corona também é, obviamente, o brilho ao redor do Sol. Há muitos paralelos que podemos extrair e brincar para nos mantermos ocupados. Mas aqui estamos interessados em onde isso está nos levando. Vamos analisar como diversos países têm respondido e o que implementaram a fim de controlar o coronavírus. Nem todas essas legislações é uma consequência do coronavírus. Por exemplo, a Polônia e muitos dos países do antigo bloco oriental
Na verdade, já tinham em vigência uma legislação dominical. Até mesmo a Alemanha tinha regras muito rígidas acerca do domingo. Acho que a Áustria também. Sim, exatamente. Proibição de comércio aos domingos já está em vigor em muitos locais, como na Polônia. A proibição de comércios aos domingos entrou em vigor em 1º de março de 2018. Foi gradativa. Essa página da internet nos diz como vai ser. Está sendo implementada. Primeiro seria um domingo por mês, logo 2, logo 3 e finalmente totalmente fechado. Então, uma visão geral, em 2019, há 37 domingos com a proibição de comércio. Enquanto isso, em 2020, os clientes não conseguirão fazer suas compras em 45 domingos do ano. E isso vai continuar. E vai aumentar até todos os domingos serem fechados. Foi implementado gradativamente. E é como algo que surge sorrateiramente. Algo em tramitação. Algo em tramitação. Porto Rico. Devido ao Covid-19, governador está em lockdown e toque de recolher, prazos chaves e medidas governamentais em resposta ao Covid-19. Se você não der ouvidos às regras e regulamentações, pode sofrer uma multa muito grave. Os violadores podem ter que ficar 6 meses na prisão ou pagar uma multa de $5.000. É interessante que nós também acabamos de receber diretrizes em nosso próprio país com relação às restrições que foram implementadas. Ora, por favor, não estamos defendendo a violação de restrições. Esse não é o objetivo. Só estamos analisando a tendência, onde isso vai nos levar. Então, se há legislação que não estejam em contradição à lei de Deus, então devemos obedecer às autoridades existentes. Limitação de tráfego e ninguém deve usar seus carros aos domingos. Que é interessante. Exceto em caso de emergência. Aumento de fechamento do comércio aos domingos. As lojas de mantimentos devem permanecer fechadas aos domingos e as farmácias só terão permissão de vender remédios e produtos de higiene pessoal. E os postos de gasolina só poderão vender combustível. Sabe, se trata de uma invasão lenta. Eu me pergunto, será que essas leis serão aliviadas novamente? Ou permanecerão em vigor? De onde vieram essas leis? Quem as criou e por quê? Eslovênia. Parece cada vez mais provável que o fechamento de lojas, incluindo as de mantimentos, aos domingos, como resultado da pandemia do coronavírus, se tornarão uma disposição permanente e será estendida também aos períodos após a crise. Ora, não é exatamente isso que temos falado há anos? Sim, isso não é algo escandaloso. Todo mundo acha certo isso, pois há um inimigo comum em questão, o coronavírus. Sim, correto. Uma iniciativa legislativa para esse fim, anunciada pela esquerda oposicionista, foi apoiada na quinta-feira pelo primeiro-ministro Janez Jansen. No anúncio da proposta legislativa, a esquerda se uniu hoje ao Sindicato Trabalhista dos Assistentes de Lojas. Há alguns anos, eu dei algumas palestras sobre como a legislação dominical está avançando na Europa e o que as conferências dos bispos decidiram. E foi impressionante ver que todos os sindicatos trabalhistas da Europa abraçaram a causa da legislação dominical. E aqui nós temos novamente os sindicatos trabalhistas envolvidos. A esquerda sinalizou que os votantes já haviam decidido em um referendo em 2003 que as lojas deveriam estar fechadas aos domingos, mas foram ignoradas em seguida devido à pressão dos varejistas. O que é interessante para mim sobre isso é que isso não é contra a como as pessoas se sentem.
As pessoas queriam isso. Sim, o povo queria isso. A maioria dos cristãos quer isso. O mundo cristão quer que isso aconteça. Com certeza. Então, seria possível que nosso medo pela marca da besta, como microchip, pode levar-nos a aceitar a marca da besta sem que percebemos que, na verdade, estejamos indo de mal a pior? É isso que estamos analisando. Lojas na Croácia fecharão aos domingos. Fica com tudo proibido o comércio aos domingos. O chefe da equipe de administração da crise do coronavírus, ministro do Interior, Bozinovic, disse no sábado que a decisão proibindo o trabalho aos domingos foi feita com base em recomendações de epidemiologistas. Isso é interessante. A maioria dos cientistas diz que é melhor fechar aos domingos, recusando-se a comentar sobre as especulações de que a situação atual estava sendo usada para fins políticos. Sabe, os epidemiologistas decidindo que fechar aos domingos é uma boa ideia. Por que não o sábado? Ou quarta-feira, ou segunda-feira, sei lá. Porque o ponto de vista humano está ajustado para isso. E estão prontos para isso. Isso é exatamente o que a Bíblia diz que ocorreria. A CNN relata lockdown total na cidade de General Santos todos os domingos. Estamos vendo conversas sobre legislação dominical? Bem, não é, digamos, leis nacionais ainda, mas está sendo apresentada pouco a pouco. Tem uma citação do Espírito de Profecia que diz: quando eles começarem a falar sobre leis dominicais, é hora de levar a sério. E de deixar as cidades, por exemplo. Então, um lockdown total será imposto cada domingo, começando em 5 de abril. Então, essas coisas estão acontecendo. E isso é nas Filipinas. Isso é nas Filipinas, sim. Essa é a página do governo das Ilhas Caimã, por exemplo. Um rígido toque de recolher de 8 horas da noite até as 5 da manhã diariamente e durante todo o dia aos domingos. Interessante que nós também temos toque de recolher em nosso país, entre 8 da noite até 5 da manhã. Isso? Será que isso está sendo orquestrado? Por que deveria ser o mesmo nas Ilhas Caimãs, África do Sul, outras partes do mundo? Deve haver um poder que está coordenando os movimentos. Para mim, esse aqui também é interessante porque é uma diferença. Temos um leve toque de recolher e um toque de recolher mais estrito. E o domingo se enquadra no mais estrito. Sim. Muito interessante. E mais uma vez, quem transgredir algumas dessas restrições está sujeito à prisão de 6 meses e multas. Sim, isso no toque de recolher leve. No estrito, a multa é de $3.000. Trata-se de uma quantia considerável em dinheiro para uma multa. Sim, se houver transgressão do toque de recolher dos domingos em qualquer momento, pois esse toque de recolher mais estrito refere-se ao dia inteiro. Você acha que isso poderia ser expandido para não poder comprar nem vender de modo algum, caso você não concorde com essa legislação específica? Acho que pode se encaminhar para isso. Aqui temos o Cyprus Mail, coronavírus. Compradores e supermercados dizem que fechamento aos domingos não faz sentido. Compradores e supermercados estão igualmente infelizes com as últimas restrições impostas pelo governo que assegurarão o fechamento dos supermercados a partir deste domingo. Ouvimos que a população não está tão contente com isso. Exatamente. Mas também não há muito que eles possam fazer a respeito. Já está. Já foi feito. E não perguntaram ao povo se concordam ou não com isso. É claro que é um erro restringir as horas. Agora, muito mais pessoas estarão no supermercado ao mesmo tempo. Eles dizem, se vão fechar um dia, vão obrigar a todos a irem nos outros dias.
mas está caminhando para isso, quer gostemos ou não. Aqui tem outra página da internet, agora na Grécia. Governo anuncia mudanças no horário dos supermercados, não abre mais aos domingos. Na terça-feira, o governador anunciou mudanças no horário de funcionamento de supermercados. Eles estarão fechados aos domingos. A abertura de supermercados aos domingos tem sido amplamente denunciada por grupos trabalhistas. Opa, temos os sindicatos aqui, como um fardo inaceitável sobre os funcionários dos supermercados. Interessante que em alguns países as pessoas são a favor disso e em outros contra, mas isso não os impede de fazê-lo. Exatamente, mas os sindicatos trabalhistas estão todos envolvidos. Ora, se analisarmos a história dos sindicatos trabalhistas, onde eles começaram, veremos que começaram com os ativistas romanos, com a Igreja Romana. Agora, em Belize, fechamento total anunciado ao comércio em Caio aos domingos. Aos domingos, no distrito de Caio, deve haver um fechamento total do comércio. Qualquer movimentação aos domingos só deve vir de funcionários essenciais ou em situações emergenciais. O público é instado a cumprir com as regulamentações. É impressionante como isso entra sorrateiramente em qualquer lugar. Temos uma outra aqui, da Albânia. O governo da Albânia aperta medidas restritivas em meio ao Covid-19. Mais uma vez, temos a proibição de toda atividade em movimentos aos domingos. O mundo parece rumar a uma legislação dominical. E isso não é um jornal dizendo. Isso já é a legislação. Sim, é legislação. E pode ser revogada após a questão do coronavírus. Sim, mas uma vez implementada, por que revogariam? E se, num futuro próximo, surgir uma epidemia maior ainda? Sim, mas eles são mais sorrateiros que isso, pois já vincularam o domingo ao meio ambiente. Sim. Então, o planeta precisa de um dia de descanso. Então, quando isso já estiver em vigor, e o Laudato Si pedir pelo domingo, para dar ao planeta um dia de descanso, por que revogariam? Já estão em conformidade com a legislação na mudança climática. Isso é interessante, pois a mudança climática também se enquadraria em desastres. Com certeza. E o que está sendo implementado é uma legislação por desastre. Correto. E aqui temos o independente. Coronavírus. Peru anuncia restrições sociais por gênero. Isso aqui está interessante. Os homens terão permissão de sair de casa às segundas, quartas e sextas, enquanto as mulheres podem sair às terças, quintas e sábados. Aos domingos, ninguém tem permissão de sair de casa. Então, o domingo está constantemente separado do restante da semana. O primeiro dia da semana está sendo alvo. E o sétimo dia da semana, bem, você pode ir às compras no sábado. Não é um dia importante. Esse aí é no Peru, mas também menciona no artigo que o Panamá tem feito o mesmo. São países da América do Sul. Esses sindicatos trabalhistas estarão muito envolvidos. É interessante que temos essas declarações do espírito de profecia. Os sindicatos trabalhistas serão a causa da mais terrível violência que já foi vista entre os seres humanos. Nós vamos ver isso nas cidades. Nós, na África do Sul, temos um número considerável de experiências quanto ao que ocorre quando o povo está com raiva. Tem uma outra declaração. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, tem alguma coisa esperando por nós. Acredito que as cidades serão foco de contendas.
Sim, e nesse artigo diz que com isso temos visto que muitos sindicatos trabalhistas estão envolvidos. Com certeza. Vimos todos esses países, mas e quanto aos Estados Unidos? Os Estados Unidos supostamente assumirão a dianteira, não é? E o governador de Nova Jersey fez alguns comentários interessantes. É claro que houve outros governadores em outros estados que disseram, não, nós vamos nos apegar à Constituição que separa a igreja do Estado. Mas em Nova Jersey a história foi diferente. Vejamos. Além disso, estou dirigindo todos os negócios não essenciais a fechar indefinitivamente suas lojas físicas à população, de maneira efetiva a partir das 9 da noite de hoje. Somente, e a propósito, às 9 da noite, especialmente por respeito ao dia de descanso, somente negócios essenciais à nossa resposta podem permanecer fisicamente abertos ao público. Acho que ele precisa de um estudo bíblico quanto a qual dia é o dia de descanso. Obviamente, ele está se referindo ao domingo como sendo sábado, mas não é o sábado. O sábado é o 7º dia do Senhor, nosso Deus. O que é interessante é que todos os sentimentos estão voltados ao domingo. Todos os países que vimos, tudo está voltado ao domingo. Correto? Sim, com certeza. Eu me pergunto, como eles vão contornar isso, porque é nítido que temos um embate aqui entre o dia de descanso de Deus e um que foi mudado por homens. Ainda que fosse uma igreja, mas sem nenhum texto bíblico para respaldar seu ponto de vista. Esse aqui é de Granada. É muito interessante. Acho que você disse que eles revogaram isso, não foi? Não tenho total certeza, mas acho que foi isso que aconteceu. Houve uma oposição contra isso e eles revogaram. O governo de Granada está garantindo à população que o anúncio de sábado, 11 de abril, como o próximo dia de compras, não se deu como uma afronta a qualquer religião. Aqui, eles estão determinando um dia para as compras. Sim, eles tinham toques de recolher de 24 horas, e era só possível sair às compras no dia que o governo dissesse, esse é o dia aberto para as compras. E calhou de ser o sábado. Sim. Então, se você guardasse o sábado, não poderia ir às compras, nem comprar seus itens essenciais. Ora, isso é apenas um modo de invasão lenta. Você acha que em um futuro próximo poderia haver leis julgando a partir de todas essas coisas que digam, no sábado vocês vão trabalhar. O sábado é o dia que será como um dia de trabalho normal e no domingo tudo vai estar fechado. Sabe, outra coisa que foi interessante é a razão pela qual disseram que tinham que permitir as compras aos sábados. Novamente, os cientistas lhes disseram que isso funcionaria como o melhor dia para isso. E a pergunta é, por quê? Por que um dia seria melhor que o outro? Então, o tempo inteiro voltamos para quando a ciência mostra que algo está ok, e o governo também diz que está ok, então podemos implementá-lo. Sim. E o que aconteceria se o governo começar a dizer, aquecimento global, temos que ter um dia de folga, temos que ter uma semana de trabalho de 6 dias para recuperar a economia? Quando o papado reunir todos os que estão por dentro do assunto e decidir como reeducar, mas a reeducação já começou de fato. Estamos sendo acostumados a um modo particular de vida e pensamento. O ponto principal de nossa conversa hoje foi: o alvo principal é um confronto entre a palavra de Deus e os ditames do homem. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Foi o que Jesus disse. Jesus foi perfeitamente claro ao dizer que não veio para abolir a lei. Nem um J ou tio, de modo algum, desapareceria da lei. Então, o mundo está rumando nessa direção. E nós
apenas respaldamos e confirmamos o fato de que o tempo é breve. Nós estamos indo para casa em breve. Amém. Vamos orar. Pode orar por nós? Sim. Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de nós termos essa conversa. Pedimos que abençoe os telespectadores e a nós também. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificação. Para ver o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado e até a próxima.